Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 35. Exemplos de como Deus exalta ou humilha o seu povo. Nós falamos na aula anterior em que é Deus como o autor, aquele que exalta ou humilha o seu povo. Não devemos colocar a responsabilidade nas dificuldades. As dificuldades não acontecem por força própria, porque dificuldades não têm pernas, dificuldades não têm braços, dificuldades não têm coração, não têm vontade, não têm finalidade. Dificuldades são instrumentos, são meios e não autores. Sim, as dificuldades não são autores de nada que nos aconteça. O acaso para o servo de Deus não existe. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, como coisas boas ou coisas aos nossos olhos ruins. Tudo é dirigido por Deus, que é aquele que dirige a história. Deus é quem dirige a história. Ele é o responsável por tudo que nos acontece. Ele nos humilha e ele nos exalta. Não adianta pôr a responsabilidade em Satanás. Ele não é o responsável primeiro pelas coisas que nos acontecem. Temos que entender Satanás como um espinho que está sempre querendo espetar. Porém, ele só espeta quando Deus deixa. Ele está sempre querendo fazer maldade, trapaça, mentira, engano, roubo e morte. Ele está sempre querendo isso, mas só consegue quando Deus deixa. E se Deus não deixa, ele não faz. Preste atenção nisto. É Deus quem exalta ou quem humilha o seu povo. Não adianta colocar a responsabilidade em qualquer outro agente. Somente Deus pode ser responsabilizado. Bem estava certo Jó, quando as suas dificuldades sendo grandes, ele as atribuía todas a Deus. Enfermidades, morte de seus filhos, morte de seus animais, perda de seus bens materiais, saúde, tudo isto ele atribuía a Deus, e estava certo. Estejamos nós também olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Hebreus no capítulo 12, de 1 a 3. Olhando firmemente para ele, porque dele vem a nossa vitória, o nosso sucesso, como também as nossas dificuldades. Se somos exaltados, Deus é quem nos exalta. Se somos humilhados, Deus é quem nos humilha. Em 1 Reis 3, de 7 a 9, nós encontramos Salomão. Para mim, foi com grata surpresa que eu me deparei com este texto que não era tão importante para mim. Para mim, o retrato geral de Salomão é o que se me sobressaía, mas eu não havia atentado sabiamente para o início da vida de Salomão. 1 Reis 3, de 7 a 9. Com toda humildade é dito que ele amava a Deus e andava nos preceitos de seu pai. E no versículo 7, ele pedindo a Deus: Senhor, tu fizeste a mim reinar em lugar de meu pai Davi. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Quanta humildade! Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo tão grande e numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, em outras palavras, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Com toda a humildade, Salomão pediu sabedoria. Deus lhe a concedeu. Mas adiante nos versículos 12 e 13, Deus diz que além de sabedoria, que daria em quantidade muito grande a ele, também daria o que ele não pediu: riquezas, glória, honra, reconhecimento entre os reis por todos os seus dias. E Deus cumpriu esta palavra, apesar dos futuros pecados de Salomão, apesar de mais tarde ele se afastar totalmente de Deus. Apesar disto, Deus cumpriu a sua palavra. Ele deu vitória, lhe deu honra, reconhecimento durante todos os seus dias. O nosso Deus cumpre a sua palavra, quer chova, quer faça sol, aconteça o que acontecer. Nosso Deus cumpre rigorosamente a sua palavra.
Em 2 Crônicas 10, 10 e 11, nós lemos a respeito de Roboão, o filho de Salomão. Nós lemos de Roboão, aquele que aprendeu. O Roboão aprendeu, esteve aprendendo com seu pai, mas parece que ele não aprendeu coisas muito boas. Parece que ele não aprendeu muito corretamente como deveria aprender. Vamos verificar neste texto aqui. Quando assumiu o reinado, ao invés de pedir conselhos a quem poderia lhes dar, ele pediu conselhos aos jovens que haviam crescido com ele. Evidentemente, ele já sabia o que os jovens responderiam. Era o mesmo pensamento dele. Nós lemos lá, e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meus irmãos, com toda sinceridade, eu só posso atribuir aquilo a uma obra maligna. Evidentemente, Deus o permitiu. E se você verificar na Bíblia, isso estava até profetizado por Deus. Mas só pode ter sido um demônio que estava ali assessorando aquele jovem para, num dia de festa, que era o dia da sua ascensão ao trono, era o dia da sua coroação. Ele estava ali com o pensamento longe do significado daquele dia, daquele momento. Estava totalmente na carne, totalmente longe dos propósitos de Deus com aquele momento. O resultado foi que Deus o humilhou. Mais adiante nós lemos que Roboão enviou para conter uma revolta ao seu superintendente Adorão. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. E o rei Roboão, humilhado, conseguiu tomar o seu carro e apenas conseguiu isto, fugir para Jerusalém. Humilhado, ele foi naquele dia que deveria ser o dia de sua glória, mas foi um dia de uma humilhação sem precedentes. É Deus quem exalta, é Deus quem humilha. A Salomão, que se humilhou quando assumiu o reinado, Deus o exaltou. A Roboão, quando se exaltou quando assumiu o reinado, Deus o humilhou. Em 2 Reis 25, em 27 e 28, nós lemos a respeito do rei Jeoaquim. O povo de Israel passou por muitas experiências interessantes, experiências marcantes na sua história. Em 2 Reis 25, 27 e 28, nós lemos: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, ele deu lugar de mais honra do que a de todos os reis que estavam com ele em Babilônia. Um escravo que era um cativo em terra estrangeira, Deus toma da sua humilhação e o exalta. Quem pode explicar por que razão o Evil-Merodach fez isto? Não sei se alguém poderia aventar alguma hipótese, mas a verdade é que Deus estava movendo a história, Deus estava movendo aqueles acontecimentos. A um rei humilhado, Deus exaltou. Em Juízes 11, 20 a 21, nós lemos a respeito de Seom. Seom era um rei muito soberbo. Ele não se humilhou diante de Deus nem diante de Israel. Então nós lemos Juízes 11, 20 e 21. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Seom se ensoberbeceu, e Deus o derrotou perante Israel. Mais adiante, nos versículos 32 e 33, nós lemos: assim, desta forma, foi Jefité de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Deus humilhou os amonitas e deu vitórias a Jefité.
Jefité, humilde, expulso pelos seus irmãos, aprendeu a viver uma vida difícil pelos desertos, Deus o tomou e o exaltou, dando-lhe grande vitória. Deus é poderoso para isto, e aos amonitas que estavam ensoberbecidos, Deus os humilhou. Nós lemos a respeito de José, em Gênesis 41, de 38 a 40. Eu não sei se você se recorda da história de José, aquele que tinha 11 irmãos e foi deixado, abandonado pelos seus próprios irmãos, foi escravizado por eles, foi vendido pelos seus irmãos, que dele tinham inveja e ciúme, vendido como escravo para o Egito. Deus lhe muda a sorte e as coisas passam-se de forma totalmente ao contrário do que qualquer raciocínio humano poderia imaginar. Veja lá, Gênesis 41, de 38 a 40. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Que glória, que honra, que exaltação Deus permitiu ao seu servo José, antes um escravo, colocado num cárcere, um presidiário. Deus o exaltou e lhe deu um lugar de grande honra naquele grande império egípcio. Assim o Senhor também faz conosco. Ele exalta o seu povo e ele rebaixa, humilha o seu povo. Em 1 Samuel 17, versículos 28, 42 e 50, nós lemos: Davi, desprezado pelos seus próprios irmãos, que dele também tinham inveja, desprezado por Golias e pelos filisteus, ele foi exaltado por Deus. Sim, e Deus lhe concedeu vitória. Deus o exaltou sobre Golias, derrotou Golias e foi a glória de Israel. Davi foi a glória de Israel, porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fez, Deus assim o quis exaltar. Aprove a Deus exaltar o seu servo, que antes estava humilhado na sua presença. Em Hebreus 11, de 32 a 34, nós lemos a respeito de vários outros, naquela galeria dos heróis da fé. Não sei se você tem este texto na sua mente, no seu coração. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pela fé, assim, Deus os exaltou pela fé. Ele quer também nos exaltar pela fé. É Deus quem nos exalta, mas tome cuidado, é também Deus quem nos humilha. Amém.